Buenas. E aí, pessoal, tudo bem? Me digam se vocês estão ouvindo aí. Eu estou acompanhando aqui numa outra tela só para... E... Ó, a Gabriele já deu boa noite. Ó, ganhou 25%, 25 XP por ser a primeira aqui a entrar, hein? Show. Bom, gente. Vou trazer ele para cá, para não ficar atrapalhando. Qualquer coisa me avisem aí se não estiver funcionando muito bem. Mas a ideia, eu só vou ficar acompanhando ali, né? Mas eu quero que vocês me digam assim como é que tá. Belezura. E até podem usar o chat aqui do próprio YouTube, mas eu acho que ainda fica melhor a gente usar o chat do próprio WhatsApp, né? Porque, bom, vocês que sabem, né? Porque daí eu acho que eu consigo ver melhor aqui o chat do WhatsApp. E aí, pessoal? Vamos lá? Quem que tá aí já? Vamos pra gente não perder tempo, né? Estavam ansiosos, então tem que... Podemos falar por aqui mesmo, né? Pelo WhatsApp. Vocês podem também mandar áudio. Vocês podem mandar áudio. Daí, se quiserem, né? Mandam áudio, por exemplo, com a pergunta. E daí fica mais fácil até a gente ouve aqui e eu ouço, né? Aqui e já respondo lá. Porque se for escrever, de repente até terminar de escrever. Ou mandem texto também, vocês que sabem, né? Só participem para a gente poder dar continuidade. Boa noite, acompanhando. Tá. Então vamos lá. O que que a gente está se propondo a fazer? É uma revisão geral, então, e vocês falaram dos temas, né? Foi falado sobre Git e GitHub. Então me digam aí, Git, GitHub. Eu vou criar uma pastinha aqui na área de trabalho. E essa pastinha vai ser revisão FS 50. Então vou deixar essa pastinha aqui para a gente criar os projetos que a gente precisar, né? Vai até às 22. Vamos uma hora e pouco aí, dependendo do que for preciso, tá? Não, eu não posso também ficar demais, mas também pelo menos uma horinha e pouco aí tá tranquilo, tá? Beleza? Então vamos lá. Já tá gravado. Sim, tá gravando porque transmite direto pro YouTube, né? E aí, se tu voltar agora ali, tu vai ver que já tá no ar já. E depois que vocês encerrarem, né? Depois que a gente encerrar, ele já fica ali nesse mesmo link. Depois eu posso até passar o link para cá. Não, mas esse mesmo ali, ó. Só acessar esse mesmo que tá o link ali, né? Então, beleza? Tá. Vamos começar então. Qual é o primeiro assunto que vocês falaram? Vamos conversar aqui então sobre Git e GitHub, é isso? É isso que vocês comentaram lá? Vamos fazer
um top 10 aí, top... Criar um novo aqui, então, vamos dizer aqui tópicos, né? Tópicos. GitHub. Mas, vão falando aí, tá? Tô assistindo, eu só não consigo mandar mensagem no chat. Não, mas pode mandar aqui mesmo, no próprio WhatsApp, né? E no chat lá vai ficar mais difícil para eu ler, senão eu vou ter que ler no chat, aqui, né? Aí a gente acaba perdendo tempo. Ó, então, Gabriele botou boa noite, o Wilder, sim, não sei o que é assim, se estão ouvindo, né? Gabriele botou sim, José Ari, boa noite, professor, áudio, imagem ok, beleza. Eu dei uma ajustada, porque o microfone fazia tempo que eu não mexia, não transmitia, então eu estava antes, desde um pouco mais cedo, tentando ajustar um pouco o filtro ali, para não deixar nem muito alto, nem muito... Espero que esteja bom, pelo menos, né? Até às 22 ou mais. Boa noite para todos. Beleza, tá? Então, ó, já temos 6 inscritos no canal. Então, vamos lá. Ah, porque tem que se inscrever para poder comentar, né? Chegaram a ver sobre Figma? Ainda não. Ainda não vimos sobre Figma. Ouvimos. Me digam aí, gente. Eu acho que a gente não chegou a falar sobre Figma. Não, falamos sim, né? Mas foi resumão no início sobre main session. Tá, então aqui então tags semânticas. Então tags semânticas. O que mais? Bom, então vamos lá. Vimos, né? Vimos sobre Figma. Tá. Então vamos lá, por enquanto isso. O que a gente falou sobre cada uma dessas aqui? O que a gente vai ver? Então, o GitHub é aquela ferramenta que a gente usa para guardar lá o material no nosso repositório, né? Então, eu tenho lá um repositório, vocês também falaram de criar um repositório, acho que todo mundo já criou. E a gente tem... Eu posso até passar de novo o material, se não tem aqui. O material aquele no README, deixa eu ver, não, aqui só tem o acesso do Academy, né? Mas tem um material de Figma, de GitHub, que é aquele passo a passo, né? Basicamente, o GitHub, a gente tem que fazer assim, ó. O primeiro passo é criar a conta, né? A gente tem que criar a conta lá no GitHub. Então, quando terminar de criar a conta, a gente tem que configurar. Então, a gente vai pegar uma pasta aqui e a gente vai configurar. Então, vamos fazer isso junto. Vou explicar melhor como o senhor faz o CSS. Estou acostumada com classes e grid tab. Então, vamos lá. Aqui também. CSS. Então, vamos colocar aqui com classes e com... A gente pode dizer que é herança, né? Pegar elementos filhos, né? Então, com herança. E vai herdando o elemento, né? João Paulo é novato na turma, não sei onde buscar as atividades, onde acompanhar. Sei usar o GitHub online, não sei como é fazer o deploy direto do VS Code. Tá, então vamos lá, vamos começar aqui. Então, a primeira conta a gente tem que criar, a primeira coisa é tem que criar uma conta no GitHub. Todo mundo tem conta no GitHub? Vamos perguntar aqui. Alguém não tem? Alguém não tem conta no GitHub ainda? Porque a gente tem que criar, né? Todo mundo tem que criar a conta lá para a gente poder acessar, né? Alguém não tem conta no GitHub? Se alguém não tiver, a gente vai lá e cria. Se não, eu vou pegar aqui uma... acho que eu estou aqui no Chrome. Acho que eu estou aqui no Chrome. Deixa eu ver. Eu estou usando essa conta aqui, ó. Essa conta aqui de professor. E daí eu vou acessar aqui, então, ó, o github.com. É esse
primeiro link aqui, ó, github.com. Acho que todos têm, né? E daí eu tenho aqui, quando a gente clica na nossa carinha, a gente tem os nossos repositórios. Então eu tenho vários repositórios lá. Ó, vários. Eu vou criar um novo. Então, para criar um novo, a gente clica nesse botão aqui, né? Ó, New Repository. E a gente vem criar esse repositório aqui. Vamos criar um aqui chamado, por exemplo, revisão FS50. Tá? Então, ó, revisão da turma FS50. Então, eu vou criar aqui dentro do meu usuário, eu tenho o áudio está pipocando, está cortando aí para vocês. É. Bom, se tiver, eu posso dar uma ajustada aqui em alguma coisa. Mas é possível, eu fiz uns testes lá, estava ouvindo bem antes. Mas me digam aí, tá? Então, aqui, ó, no repositório. Daí a gente coloca um nome. Qual nome a gente vai colocar? Um nome que faça sentido, né? Nesse caso aqui é o nome do repositório, o nome do projeto que a gente tem. Então, revisão, tracinho FS50. Ele tem algumas coisas que ele não pode. Por exemplo, ponto. Ó, ponto, será que pode? Vamos ver? Pode também. Underline. Pode? Também pode. Espaço. Não pode, ó. O repositório não pode ser feito assim. Então, a gente normalmente cria aqui com um tracinho, com um underline, né? Então, ó, revisão, FS50, e aqui também uma descrição. Ela não é obrigatória, mas é interessante para a gente já saber o que aquele projeto faz, né? Ó, tô na TV. Alô, mamãe, tô na TV. Ó, beleza, hein? Tô fazendo sucesso. E depois a gente vê aqui a visibilidade. Normalmente a gente coloca como public, porque a gente vai deixar lá no nosso repositório para que as pessoas acessem esse projeto. Daí muita gente fica pensando, eu vou deixar como private, porque meu projeto, eu não quero que ninguém veja. Tem 1 zilhão de pessoas usando o GitHub. Será que alguém vai encontrar o projeto de vocês e copiar ele? Um projeto que vocês estão fazendo para estudo? Então, assim, né? Não pensem assim nesse sentido. Pensem como estou fazendo, estou estudando, ninguém vai chegar ali e vai ficar dizendo, tu fez o código feio, tu fez o código errado. Tu fez, é isso que importa. Então, não se preocupem com o que os outros vão pensar, se vão pegar código de vocês. Esse tipo de código que vocês fazem tem na internet aos montes, né? O que não tem muito é código específico de um projeto mais completo. Então, para um projeto de estudo, é tranquilo, tem toneladas desses projetos aí. Então não se preocupem com isso. Deixem public, porque quanto mais projetos vocês tiverem public, vocês estão criando o portfólio de vocês e também dá para publicar no GitHub Pages. Um projeto por repositório. Então, fez o projeto, fez a paginazinha, GitHub Pages, publica, posta lá no LinkedIn, o link do repositório, public, e para postar no GitHub Pages tem que estar public também. Então, eu já posto os dois. Fiz o projeto na aula tal, vendo o assunto tal, pode me marcar também, muita gente me marca, porque daí, como eu tenho muita gente lá que me segue, assim, né, que tem contato, daí essas pessoas têm mais chance de ver e ver também o trabalho de vocês. Então, se estiverem procurando alguém para uma vaga, então já começa, né, também tem essa rede de contatos, né? Beleza? Private, só se eu quiser um projeto realmente particular, por exemplo, eu vou criar um projeto com um cliente e tem dados sensíveis, tem dados, o modelo, tem logo, tem coisas que seja do cliente. Então, coloca private, daí convida ele só para visualizar. Então, a gente vai deixar aqui como public mesmo e não vamos adicionar readme nem nada, tá? Depois a gente coloca os outros. E criar o repositório. Pronto. Então, a gente criou aqui. E agora a gente tem que fazer a conexão, ou seja, da nossa
da nossa máquina, que é chamado de local, para o remoto, que é aqui, o nosso repositório que a gente acabou de criar. Então, lá na nuvem, né, é o remoto. Então, a gente tem que pegar aqui do local para lá para o remoto. E a primeira coisa, tem que fazer essa conexão, né? Então, assim, ó, se a gente só pegar o link dele aqui, a gente vai ter que fazer tudo na mão. Então, vamos lá. Vamos dentro dessa nossa pastinha aqui, ó. Vamos criar, vamos clicar aqui com o direito e vamos fazer essa conexão aqui mesmo, tá bom? Automaticamente ele vai criar uma pastinha aqui chamada revisão FS50. Então, clico com o direito, New Folder, vamos criar a pasta. Opa, não vamos criar a pasta, não precisa, ele vai fazer isso para nós, né? Então, só precisa abrir o Git Bash. Onde é que está o Git Bash? Não está aqui, ó. Então, a gente tem que colocar aqui em Show More e aqui, ó, Open Git Bash Here. Às vezes, acontece em algumas máquinas que não aparece o Git Bash Here. Então, ou a gente abre o Git, né? Começa a escrever aqui, ó, GitHub e abre ele e vai navegando por essas pastas, né? Como está na área de trabalho, o que eu faço? Eu posso fazer aquele CD, que é para caminhar entre as pastas, né? Dizer mudar o diretório e começa a escrever aqui, ó, Desk e Tab. Opa, Desktop. E daí chegou aqui em Desktop. Então, eu tenho um monte de coisa no Desktop, né? Tem um monte de outras pastas e tudo. Mac dá certo assim? Não, eu não entendi. Tá falando de fazer no MacBook? Tem que ver a configuração dele. Se conseguiu instalar direitinho o Git Bash, quando instala o Git, não o GitHub, né? O Git, ele costuma colocar também para funcionar. Então, tem que dar uma olhadinha como é que funciona. Não conheço o macOS, se for isso, né? E aqui, gente, então, ó, eu vou dizer cd, espaço, e o nome da pasta que a gente tava lá. Como é que era mesmo? Revisão, né? Começa a escrever, ó, ali, ó, revisão FS50, essa mesmo. Então, Enter, agora eu estou dentro da pasta, ó. Desktop, revisão FS50. O que eu tenho aqui dentro? Eu posso listar esse passo a passo para o Windows? É para o Windows, mas costuma funcionar nos outros sistemas operacionais também. A ideia é basicamente a mesma, né? Porque aqui eu estou usando o Windows, né? Então, eu vou listar. Lá no Windows, a gente pode, quando tiver, por exemplo, um CMD ou PowerShell, te faz dir para listar os diretórios. Daí eu tenho esse tópicos.txt, que é aquele arquivo lá. E no Linux, que o Bash, o Git, né, o Git Bash, ele é em Linux, então a gente pode fazer ls. Mas dá no mesmo, tá? Ó, listou também. Então, eu quero fazer o quê? Abrir esse arquivo? Não preciso abrir esse arquivo aqui. Eu quero, na verdade, criar um outro arquivo chamado para fazer a conexão lá com o Git. Então a gente faz um comando de Git mesmo, ó, Git espaço init. Se ele não der problema nenhum, ó, ele vai dizer inicializou uma pasta, um repositório, né, uma pasta vazia, que é um repositório local em C, usuário, o nome do meu usuário, desktop, revisão, tá aqui, ó, tá lá a pastinha. Se por acaso ela não aparecer aqui no Windows 11, a gente tem que vir aqui em View, Show, e isso aqui. Ou então, visualização, mostrar, e aqui, ó, extensões de arquivos e itens ocultos, tá? O meu tá em inglês, mas é a mesma ideia, né? Vem aqui, ó, mostrar e marca esses dois arquivos, nomes de extensões, né, das extensões, para aparecer ali o .txt, o .git, e também essa aqui dos hidden items, que são os itens escondidos, que são as pastas ocultas, ó. Ela fica meio transparentezinha. Então, criou lá a pasta, então a gente já tem uma conexão com o GitHub, só que a gente não sabe onde ainda. Então agora a gente tem que fazer
fazer esse link para ele saber que, olha, daqui eu vou jogar para lá. Então, daqui onde? Daqui da minha página, da pasta local, eu vou jogar para lá, para esse repositório que eu acabei de criar. E isso que eu vou fazer agora. É o próximo passo, tá? Então, vamos ver aqui. Criamos a conta no GitHub. Criamos, então, criar o repositório. Deixa eu ver. Criar o repositório. Aí depois, o que a gente fez mesmo? A gente abriu o git bash, né? E fazer o git init. Então, abrir o git bash, fazer o comando, então, git init, e depois fazer a ligação. Deixa eu ver aqui. No Mac, o Git vem instalado nativamente. Só precisa instalar o Homebrew, que é um pacote de dados que ajuda o manuseio. Um pouco diferente. O Homebrew te ajuda no manuseio do CLI, né, que é as linhas de comando. Beleza. Isso aí, então. Né? Porque o Will tá usando, né, o Mac, né? É isso? Já tá fera, tá craque nisso. Então, fizemos o git init. E agora, a gente tem que fazer o quê? Vincular, fazer o link do meu repositório com o meu local. Então, a gente vai vincular o... vamos botar aqui, vamos aportuguesar, vamos linkar o repositório no que mesmo? No local, que é o nosso computador. Então, o repositório, né? Linkar, então, o repositório no local, lá, aqui. Exatamente, no começo tive muita dificuldade, mas acostuma. É um pouco diferente, né, o uso. Como que a gente faz para linkar? Eu vou dar um Ctrl L aqui, só para limpar essa tela. E eu tenho que pegar aquele link lá, ó. Eu tenho que copiar ele aqui. Ou Ctrl C aqui. E eu venho aqui e vou fazer um outro comando, que é git. Depois, como é que é mesmo? Remote, espaço, add, origin. O que é esse origin? É o repositório, como se fosse um container que eu criei lá, quando eu fiz o repositório online, ele cria como se fosse uma caixa, um container. E agora eu vou dizer assim, ó, qual é essa caixa? Como é o endereço dessa caixa? É a minha origem. Então, eu vou colocar aquele link que eu acabei de copiar ali, clico com direito e paste. Então, ó, git remoto vai adicionar a origem aqui. Então, adicionou o link, né? Pronto. Se não tiver dando mensagem nenhuma, é porque está certo. Se ele der algum erro, é porque às vezes é digitação, né? Alguma coisa assim. Então, vamos continuar aqui, linkar, né? E como é que é mesmo? Git remote add origin e o link que a gente acabou de pegar. Então, link do repositório. Ok? Depois disso, a gente tem que ver em qual branch, em qual ramificação vai ficar. Porque a gente sempre costuma trabalhar na branch main, na principal. Tem aqui a branch master, mas ali em meados de 2021, acho que eu já falei isso, né? Em meados de 2021, eles mudaram de master para main para não ter aquela conotação de escravidão, né? Porque nos HDs antigamente era master e slave. Então, o HD master era o principal, o mestre, né? E o secundário era o slave. E isso não traz, né, uma boa ideia aí de... Então foi trocado esse nome para main, para principal, secundário, terciário e assim por diante. Como que a gente faz isso? Então a gente pode pegar o próximo passo aqui, que é o passo 6,
que é alterar, vamos alterar o quê? O uh, a branch, né? A branch. O que é branch mesmo? É uma ramificação de uma árvore, de um galho paralelo. Alterar, então, a branch. Daí, então, a gente faz o comando git. Pode ser branch, M maiúsculo, menos M maiúsculo, e main, assim. Mas, isso aqui a gente só está renomeando. Mas o mais comum é a gente fazer git checkout, porque se ele não existir, ele cria e já troca para ele. Esse checkout é para isso, para trocar de uma para outra. Mas como ele não existe ainda, então a gente faz assim, ó, menos B e o nome da branch, que é main. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer aqui então git checkout espaço menos B e o nome da próxima, né, da branch que a gente quer. A gente vai fazer essa alteração. Enter, ó, trocou para uma nova branch chamada main. Tá aqui, ó, antes era master. Beleza. Continuando aqui, vocês estão falando aí das configurações, né? Então, continuando aqui, a gente agora já criou o link entre os dois, já está vinculado com esse add origin e também já trocou para nova branch. Agora a gente tem que começar a colocar algumas coisas aqui, né? Fazer essa ligação entre um e outro. Então, por exemplo, eu quero colocar esse tópicos aqui para lá. Será que funciona se eu colocar? Ou eu quero trazer o que tem lá para cá? Então, assim, ó, se eu quero levar isso aqui para lá, então eu poderia, ao invés de ser tópicos.txt, eu poderia fechar aqui, ó, e alterar essa extensão para MD. O que é MD? Ele vai perguntar, tem certeza? Sim. MD é Markdown, é aquela linguagem que é bem parecida com HTML. Um hashtag significa que é H1, dois hashtag significa que é H2, três hashtag H3, assim por diante. Então ele tem muitas coisas parecidas com HTML. E para abrir esse Markdown, normalmente a gente usa o VS Code, mas a gente pode abrir com um bloco de notas também. Ó. Então, open with, ó, editar com um bloco de notas. Foi lá para o outro lado, que beleza. O Windows 11 está assim, né? Se a gente não abre um bloco de notas aqui, daí ele pega o que está aberto numa outra tela, né? É muito esperto, velho. Ó, de novo, ó. Que beleza, gente. Que beleza. É extremamente burro, né? Vontade de voltar para o Windows 10, mas acho que já não dá mais. Ai, ai. A gente vai ter que dizer assim, ó, não quero editar, quero abrir com... Bom, vamos lá. Tá bem aqui, amigo, ó. Bem aqui, amigo, ó. Abrir com... Não vai, meu Deus do céu. Ô, bugado, né? Ô, bugado. Tá, eu vou abrir, então, o meu VS Code, porque ele é super teimoso. Esse Windows 11... Ó, foi. Só que faltava pegar de uma outra tela também. Esse Windows 11 tem coisas que me irritam muito, assim, que dá vontade de voltar na hora pro 10. Ah, saudade do Windows 7. Ah, saudade do Windows XP. Bom, continuando, ó, o Markdown, então, ó, a gente poderia fazer essas coisas aqui de um jeito um pouco diferente, que é aquela linguagem que tem, então, o hashtag, né? E a gente poderia já até mandar isso aqui lá pro meu projeto, né? Então, vou fazer assim, ó. Escreveu a mesma coisa que a gente escreveu lá, por exemplo, ó, revisão da turma FS 50. Né?
Quando eu salvar isso aqui e abrir, ó, um preview, olha só como é que fica. É equivalente a um H1 lá do HTML. E esses tópicos aqui eu posso fazendo de uma forma diferente. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, esse aqui eu poderia colocar como ó, 2 aqui. Todos esses aqui também eu colocar como 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. O que esse aqui faz? Ó, ele já faz de uma forma de tópicos ali bem direitinho, né? Beleza? Enfim, esse Markdown aqui é legal porque a gente já manda para o GitHub com a descrição do projeto. Então, tá feito, ó. Ao invés de ser um bloco de notas, eu vou fazer isso aqui. Como eu já tenho ele aqui, né, com algumas informações, eu posso já fazer o primeiro envio, para a gente já vincular os dois lá, fazer aquele primeiro commit. Então, a gente vai fazer git commit -m e, entre aspas, a mensagem. Por exemplo, a gente pode até colocar mesmo primeiro commit. Tanto faz, tá? É só para a gente fazer esse vínculo lá. Então, vou copiar esse comando aqui, colar aqui no nosso Markdown, é o set, né? Então, fazer ó, git commit -m, porque significa que é uma mensagem, e, entre aspas, a mensagem que a gente quer. Então, nessa hora, opa, a gente fez o commit, mas a gente não colocou ainda, né? As coisas na caixa. Opa! Então a gente tem uma caixa que é chamada de stage. Eu não coloquei as coisas ainda. Ah, dá tempo. Vamos ver? A gente tem que colocar git add, e eu posso botar uma por uma, ou ponto, ou asterisco, ou escrever all, também funciona, all, ou então asterisco, mas o ponto é o mais usado. E git status, vamos ver. Git status é para a gente ver se, ó, tem aqui, ó, um novo arquivo foi colocado lá. Beleza. Então, aqui não é 7, né? Aqui já seria 8. E o 7 é adicionar os itens, vamos dizer assim, na caixa. E essa caixa aqui, que é a stage. Stage é uma caixa local, tá? Sempre lembrando isso, por enquanto a gente está mexendo só como se fosse a caixa que está aqui na nossa mão. A gente não enviou ainda, como se fosse lá nos correios, né? Então, para isso, a gente faz aquele comando ali. Git add, espaço e ponto. Beleza? Vamos ver como é que está ficando aqui. Ó, Aí ele não tá quebrando direito aqui, ó. O que eu posso fazer? Quando não está quebrando direito, a gente pode colocar assim, ó, como está ali embaixo. Daí ele joga lá para a parte de dentro, vamos ver? Ó, fica como se fosse um subtópico. Ou então, a gente pode também colocar esse caractere aqui, ó. Olha como fica legal. Fica como se fosse um código, né? Ou então, a gente pode também pegar e colocar código mesmo, que é crase. 3 vezes crase aqui, ó, a gente cria é igual quando a gente está fazendo lá no... Não, a gente não chegou a fazer ainda. Não vimos ainda. Ó, daí ele pega e fica assim, ó. Mas ele não está caindo, né? Não está derrubando. Para isso, a gente faz dá um espacinho aqui. Ó, daí ele derruba. Então tem algumas coisinhas que a gente faz, ó. No final aqui dá 2 espaços. Daí ele derruba o código. Todas as vezes que a gente fizer assim, ele derruba o código, tá? Vou fazer o quê, ó? O espaço aqui. Ou então, fazer isso aqui, ó, dar um espaço em branco também, ele derruba, ó. Daí ele faz como se fosse um parágrafo. Então, se a gente quiser fazer um parágrafo manual, a gente faz isso, ó. Dá uma linha em branco aqui, ó, ele também faz. Só que eu acho, depende de como a gente vai fazer, é mais interessante fazer com os dois ali, que é como se fosse um BR, né? Um break, e daí fica mais coladinho, ó. Se vocês não gostarem, daí façam o outro jeito, tá? Então, cada um aqui, vou ver se ele tá muito junto. Não, só esse aqui que tá muito junto, né? E aqui de novo, ó, pode ser nesse formato aqui, pode ser
nesse formato aqui também. Cada um escolhe assim, um jeito que acha mais interessante para mostrar esse código. Então eu vou usar esse aqui, né? Fica mais simples, padrãozinho. Ok? Então fiz ali, agora fiz o adicionei e agora sim vou fazer o git commit. Se eu já tenho ele aqui, eu só coloco para cima. Ó, já está aqui? Não está. Cadê o commit daqui? Ih, sumiu. Ele não tem aqui. Então eu vou git commit, eu vou copiar e vou colar aqui. Normalmente ele fica aqui, né? A gente já tinha feito, mas ele não salvou. Então git commit -m, primeiro commit. Daí ele coloca esse arquivo, já está lá na caixa, ele coloca como se fosse uma fita e uma mensagem ali para dizer, olha, isso aqui vai para tal lugar e é o arquivo tal. Então ele está dizendo, ó, criou um arquivo, né, foi modificado, está aqui. E agora a gente tem que fazer o envio. Qual é o envio? Então vamos lá, o próximo qual é o comando? Git push. Então, ó, envia para o servidor, envia o pacote, né, os arquivos para o repositório, que é esse repositório, ele é o remoto. Então, toda vez que a gente falar assim de servidor, de repositório, a gente está falando do remoto, que é aquele container que está lá. Só para a gente se acostumando também com as nomenclaturas. Espaço, espaço, colocar aqui, assim, e o comando é git push, que é de envio, né, de empurrar alguma coisa para lá, origin, que é lá que eu quero, e qual é a branch? Main, na ramificação principal. É isso que eu vou fazer. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Ou então só git push origin main. Se der tudo certo, ele vai para lá. Se eu tiver um computador que eu não tenho ainda a configuração, ele vai travar nessa parte, ele vai pedir para eu fazer o vínculo. Daí eu tenho que também colocar o usuário, que é assim, ó, git config -- global, para já ficar para todos os projetos. E daí, ó, user.name, vamos ver. Ó, user.name tá aqui o meu. Se fizer user.name e não tiver nada, tiver vazio, então tem que adicionar, ó. Vai fazer aqui, pode ser entre aspas, né? Bota o nome que você achar ali, ó. Prof. Marney Cardoso. Beleza? Daí ele vai vincular com esse nome aqui. E agora, será que ficou? Ó, se tiver ali o nome, é porque ficou. Tá? Então, git config também é importante fazer, tá? Vamos botar aqui, ó. Se não tiver, como é que a gente pode dizer? Se não tiver configurado o usuário, então dois pontos, aí a gente vai fazer aquilo, tá? Ó, git config, e aqui é o meu nome, né? Vou botar aqui, ó, meu nome, beleza? E a mesma coisa para o e-mail. Então a gente vai fazer isso aqui e fazer também, ó, aqui e-mail. E daí aqui eu vou botar meu @e-mail. Beleza, gente? Tem que fazer a mesma coisa para os dois, tá? O username, entre aspas, e o user e-mail. Pode ser entre aspas, mas o e-mail é só um, né? Entre aspas, só porque se tiver espaço, né? Então, ó, configurou os dois, o username e o user e-mail, daí faz de novo o push, porque ele pode dizer uma mensagem dizendo assim, ei, não está configurado o usuário. Daí volta, né, faz isso aqui e volta a fazer o push, tenta enviar de novo. Daí pode ser que ele diga assim, ok, mas agora tu tem que entrar na tua conta, nesse navegador aqui, com o código lá, para poder dizer que é tu mesmo. Daí só a primeira vez na máquina também, depois não precisa mais. Então, se tudo deu certo, como aqui, ó, aquela hora aqui. Então, lá, esse meu projeto aqui, a gente só atualiza ele e pronto, tá ali, ó, o README. Ei, não veio um README para cá? Ah, porque eu não botei o nome certo, ó. Eu botei, em vez de botar o nome de
readme, eu botei tópicos.md. Funciona? Funciona, mas ele não fica na página principal. Então, ele tem que ser o leia-me, o readme. Então, vamos fazer essa alteração aí. Poxa, mas e agora? Como é que eu faço a alteração? É muito fácil. A gente vem aqui nos nossos arquivos, troca para o nome que a gente quer. Readme. Então, leia-me. E agora a gente faz tudo de novo. Que é o quê? Tudo de novo? Na verdade, não. Ó. A gente só faz aqui. A gente adiciona de novo na caixa. Então, git add ponto. Ok, já adicionou na caixa. Tem que fechar a caixa. Git commit, vamos ver se tem aqui. Git commit. Ó, -m, primeiro commit. Ou então a gente pode até trocar isso aqui. Pode trocar, botar como readme. Adicionando o readme, né? Pronto, ó, ele só alterou porque ele deletou o outro e criou esse, ou seja, ele só trocou, né? Ó, ele criou o readme e deletou o tópico. Na verdade, ele só trocou o nome, então ele troca a referência lá. E agora a gente faz de novo. Git commit já foi, então já fechou a caixa, agora enviar. Não precisa. Alô, alô, alô? Tá sem som, gente? Tá sem som aí para vocês? Aqui para mim tá normal. Alô, alô? Aqui tá normal. Ó. Eu tô com uma outra tela aqui que eu tô acompanhando. Daí eu. Som ok. Dá um refresh na página. Tá, vamos seguindo aí. De repente é só o refresh, né, que precisou. E, então, ó, fizemos o commit, agora a gente tem que fazer o push, o envio de novo. Que é o git push. Se eu já fiz git push origin main, será que se eu agora só enviar ele vai saber? É como se eu tivesse chegado no correio, a primeira vez eu coloquei aquela caixa no correio e tive que dizer, olha, vai para o endereço tal, tal, tal. Na segunda vez eu vou dizer, olha, vou mandar para o mesmo endereço. Talvez tenha lá no meu cadastro, né? Vamos ver? Só git push. Ó, por enquanto não. Talvez seja um outro atendente ou não ficou gravado aqui. Mas depois que a gente faz uma, duas vezes, ele costuma gravar e permite. Então, git push, origin, main, de novo. Enter e pronto, mandou para lá. E aí agora o que a gente faz? Clica aqui. E agora sim, ó, como agora é readme, então ele tá com tudo aqui que a gente fez de alteração. Beleza? Até aí tudo bem. Eu sei que eu fui fazendo bem, com calma, né? Bem passo a passo, mas acho que a ideia é essa mesmo para vocês que se tiverem alguma dúvida de como faz, né? É basicamente esses passos aí. Depois eu tenho um PDF lá, um material que eu fiz, posso colar aqui também para vocês terem de ficar assim como uma referência, né? Para vocês ficarem consultando, ok? Mas é bem simples. Depois que a gente faz uma, duas, três vezes, daí isso se torna o. Assim, a gente não faz automaticamente. Colocou na área, né? Isso, revisa com calma. E também pode ir perguntando no grupo, né? Pode ir perguntando assim: essa parte aqui deu um erro tal. Como é que eu faço? Pode perguntar ali, a gente também, os colegas vão se ajudando, né? A gente vai respondendo. E eu vou mandar esse materialzinho lá. Se depois que terminar a aula ali, eu procuro, só para não parar agora, e daí eu envio para vocês, tá? É bem isso aqui, bem esses passos ali. Cria conta, antes tem lá a instalação do Git, né? Para quem não tem, o link do Git, daí depois o init, tudo, né? Bem passo a passo, ok? O que mais, gente, sobre GitHub? A gente falou então, ó, GitHub, peguei aqui, criei a conta, criei o repositório, abri o Git, fiz o init para ter a pastinha aqui. Fizemos o link com o local, ou seja, com a nossa pasta local, né? Git remote add origin. Esse origin aqui faltou também. Ele ficou assim, ó. Tem que ter um escape aqui, ó. Uma contrabarra
Vai escapar isso aqui, senão ele não vai aparecer, ó. Tá, na próxima vez quando eu enviar de novo, ele vai ter. Porque como ele pegou aqui a palavra link, ele transformou, né, como se fosse uma palavra reservada. Daí não mandou para cá, mas depois eu mando. E daí altera a branch, se for preciso, né, para o main. Não fiquem deixando no master, porque ninguém mais usa master. Já, se ele não vier, às vezes assim, o meu já está como main. Ok, mas se não vier, troquem aqui, né, façam esse checkout para main. Adicionar, né, adicionar, depois eu arrumo também, os itens na caixa, que é colocar tudo que eu preciso. Eu posso colocar um por um, só quero colocar o CSS, ok. Só quero colocar um arquivo TXT, ok. Mas assim a gente já pega e adiciona tudo. Depois a gente faz o commit, que é colocar fechar a caixa, né, colocar a informação. Depois a gente envia os arquivos, né, para o repositório, que é o remoto, do local para o remoto. Então a gente faz git push, origin main e configura uma vez só, se não tiver configurado. Ok? O que mais aí sobre GitHub? Querem ver para a gente fazer pelo terminal do VS Code agora? A gente pode abrir esse projetinho aqui no VS Code e fazer pelo terminal do VS Code. Daí depois a gente faz por aqui, ó. Então tem essas três formas básicas de fazer. Dá para fazer direto aqui também, pegar e adicionar arquivos e fazer o upload de arquivos? Dá também, mas é baixamente recomendável, porque se a gente está fazendo uma ferramenta de controle de versão com a nossa máquina aqui, está ficando vinculado, cada vez que a gente mexe aqui, tira aquele vínculo com a nossa máquina, com o nosso local. Então, se a gente baixa os arquivos, altera eles, leva para lá de volta, eles estão vinculados, estão na mesma sincronia. Né? Estão sincronizados porque estão iguais. Se a gente começa a mexer diretamente na página online, quando a gente for mexer aqui e tentar enviar, ele vai dar um conflito, vai dizer, ei, tem coisas lá no remoto que não tem aqui no teu local. Daí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um pull para trazer essas coisas para cá, para depois alterar e ir para lá. Então a gente perde tempo, né? E pode dar conflito, pode ter mexido em coisas que a gente mexeu lá também, daí vai ter que decidir. Enfim, não é uma boa prática a gente ficar mexendo direto aqui, tá? Para a gente manter esse esquema de controle de versão. Certo? Bom, então vamos lá. Vamos abrir esse projeto aqui, ó. Agora. Esse tópicos aqui. Sai daí, intrometido. Esse tópicos aqui, então, vamos abrir ele no VS Code. Essa revisão aqui, né? Revisão FS50. Como que a gente faz isso? A gente pode vir aqui no VS Code, Open Folder, ir lá procurar a pasta. Pode vir aqui também puxar ela aqui para dentro, né? Tem várias formas de fazer. Mas também a gente pode fazer de um jeito que é bem legal, ó, que é pegar aqui o endereço, vir aqui no VS Code e clonar o repositório. Clica aqui em clonar o repositório. Vamos dizer assim, ó, eu não tenho isso aqui mais, ó, eu vou apagar. Vou apagar esses dois aqui, ó. Vou apagar esse, tá? Vamos ver se funciona. E eu vou copiar ele aqui, tá? Venho aqui na minha página, clico aqui, copio, venho aqui no meu VS Code e vou clonar. Então, clono, ele vai perguntar qual é o repositório? Esse que eu acabei de copiar. Ok, clonar ele. Ele vai me perguntar qual pasta agora? Bom, deixa eu colocar aqui no desktop. Ó, revisão FS50. Então, desktop, revisão FS50 e selecionar. Pronto. Ó, ele já colocou ali a pastinha. Quer abrir o repositório, aquele lá que a gente baixou aqui? Sim. Daí ele já carrega o arquivo aqui também. Ó, só que ele trouxe a pastinha junto, né? Trouxe a pastinha revisão FS50. Tudo bem, porque é a pastinha que estava lá, ó. Ele traz exatamente do jeito que está lá. Mas tudo bem também. Então agora a gente não precisa mais desse aqui, porque a gente fez diretamente por aqui,
pelo VS Code e agora a gente vai começar a fazer pelo terminal. Então vamos fazer algumas alterações aqui. Por exemplo, aquela hora eu falei, ó, aqui, ó, contrabarra, eu preciso colocar, que eu tirei, eu tinha errado a digitação, adicionar. Olha só o que aparece, ele fica em amarelo e fica dizendo ali, ó, modified. Ó, tem um Mzinho, ó, no finalzinho lá, ó, modified. Então, ele foi modificado, ele já reconheceu e automaticamente o VS Code já coloca dentro da nossa caixa, no nosso stage, aquela caixinha, né, local. Então, o VS Code já facilita muito para a gente. Ele está aqui, ó, dizendo, um arquivo foi modificado. Mas eu não quero fazer isso por aqui ainda, eu quero fazer aqui por dentro do terminal. Então, eu posso ver aqui, terminal, novo terminal. Normalmente vem com PowerShell, é o padrão, ele vem com o PowerShell, que é do Windows, e eu quero trocar para o Linux. Então, para ficar já com o Bash, ó. Então, eu venho aqui nessa setinha, do lado do mais, ó, clico aqui e altero aqui para o Git Bash. Beleza? Ó, posso até fechar esse de cima e ficar só com o Git Bash. Fica coloridinho, bonitinho, né? E uma coisa que eu faço no meu, que eu gosto, é quando eu abrir ele, já abre com o Bash. Então a gente vem aqui, ó, Select Default Profile, ou seja, a gente vai selecionar o perfil padrão. Então a gente clica aqui e já escolhe, ó, o PowerShell. Não, Git Bash. Beleza. Então quando eu fechar ele, quando eu abrir de novo, vamos ver aqui, terminal, novo terminal, olha o que vai acontecer. Já abre com o Bash. Ok? Então eu acho melhor, porque a gente vai usar mais o Bash mesmo, porque é Linux e Git, GitHub, ok? E aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa. Já tem a pastinha .git? Tem. E se eu fizer de novo? Git init. O que ele vai fazer? Só reinicializou a pasta, ou seja, ele só verificou. Tem arquivos, está certo? Ok. Ele não cria de novo, não apaga, ele só verifica se está tudo certo e pronto. Então agora eu vou fazer git add ponto. Eu vou adicionar essas modificações lá na minha caixa, manualmente. Adicionei. Como é que eu faço para ver? É git status. Ó, e apareceu modificado, né? Porque ele tem criado, modificado, deletado. Depois, pronto, já coloquei na caixa. Agora eu tenho que fazer o git commit, lembrando que é com 2 M's, commit, espaço, -m, que significa mensagem, e posso colocar outra coisa, ajuste no readme, mas eu vou colocar, né, ó, ajuste no readme, e enter. Ó, um arquivo modificado, uma inserção, tudo, até saiu dali, ó, porque já foi enviado para lá. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o push, porque ele não está aqui ainda, ó. Porque ainda está no meu local. Enquanto não enviar, não fizer o push, ele não vai para lá. Então, ó, tá aqui, ó, o readme há 12 minutos atrás. E agora eu tenho que fazer o quê? O push. Então, git push. Vamos tentar aqui, git push. Ó, foi agora, ó. Agora ele já reconheceu, já está vinculado. Não precisa nem o origin main. Ele já sabe que está no main e está tudo certo ali. Vamos fazer assim, desativar o som da guia. O WhatsApp fica pipocando aqui. Ok, e agora se a gente clicar aqui, foi, ó, ajustes do readme. Agora, acabou de fazer, então deu bem certinho. Então, ó, a gente acabou de fazer por dentro do terminal. Qual é melhor? Bom, por fora, a gente tem aquela noção mais manual de usar o Git, né? Vai lá, pega os arquivos, tudo. É extremamente importante que a gente domine isso para nossa vida profissional. Entenda pelo menos o básico, como é que faz, como é que vincula, como é que cria os arquivos, né? Isso aqui é o básico do básico. Se vocês já dominarem isso bem, isso for tranquilo, você já tem alguns pontos lá ganhos.
Se vocês começarem a entender outras funcionalidades que tem também, que são importantes, como merge, como pool e assim por diante, e vocês vão melhorar ainda mais. Vocês vão criar, por exemplo, branches, né? Isso a gente vai fazendo ao longo das aulas também. Criar novas ramificações para não mexer nessa mais, mexer numa paralela, como se a gente fizesse um backup dessa e mexe na paralela. E depois, se tudo der certo aqui, a gente pode fazer um merge, que é mesclar essa ramificação com a main, com a principal. Daí ela passa a ser aquela que vai ser a versão válida. Isso é muito usado no dia a dia, na vida real mesmo de uma empresa. Pensa só, a gente está fazendo um projeto lá e pronto, até essa parte aqui do cadastro tá tudo certo. Colocou no ar, as pessoas estão se cadastrando lá, tá tudo muito certo, tudo, né, funcionando bem. Daí agora eu preciso colocar uma funcionalidade de login, porque as pessoas estão se cadastrando e não estão conseguindo logar. Então, eu crio uma ramificação e chamo ela, por exemplo, de Fit Login, que é uma nova feature, né, uma nova funcionalidade. Faço lá o sistema de login, testo, funcionou na minha máquina aqui, local, fiz teste também, que a gente chama de stage, que é enquanto está localmente, né? Stage é para teste, que é uma homologação também. Pronto, testou, agora a gente faz o merge, faz a mescla para aquele projeto principal. Daí as pessoas passam a poder fazer login na sua máquina também, né, no sistema. Daí cadastrou, e agora com essa ramificação pronta, testada e homologada, ou seja, testou também num servidor paralelo, né, para não mexer, nunca pode mexer no servidor principal. Ele é o main, é o que as pessoas estão usando, não pode ficar fazendo alteração lá em tempo real. Só eu que posso. Esses dias eu estava fazendo um projeto, daí estava trocando o pneu do carro enquanto estava em movimento, estava 100 por hora na freeway, mas tudo bem, isso aí foi uma necessidade pontual. E daí a gente coloca de volta para cá e agora todo mundo tem aquilo lá. Né, aquela funcionalidade de cadastrar e de fazer login. Agora eu preciso também fazer com que ele consiga editar os seus dados. Beleza, faço uma outra ramificação, uma nova branch chamada, por exemplo, fit, editar cadastro. E ninguém está vendo, a gente está ali por exemplo, em desenvolvimento. E depois vai para a parte de stage, que é para testes, né? Vai testando no servidor em paralelo, que é um servidor que simula exatamente o servidor que já existe lá no ar, e ele fica com até os dados, a gente pode alterar ali os dados sensíveis de usuário, mas tem os dados tudo certinho lá, ou seja, é um clone exato do nosso sistema. Funcionou aqui, testou, editou, tá tudo certinho? Ok, agora tá na hora de mergear, né? Que é fazer essa mescla do editar com o principal. Daí os usuários passam a ter agora o cadastro, o login e o editar o seu cadastro também. Entendeu? Então as funcionalidades vão sempre sendo feitas assim em paralelos, porque daí uma equipe, dois, três da equipe estão trabalhando numa parte, outro está trabalhando em outra, outro está fazendo um botão, outro está fazendo um excluir, outro está fazendo uma página de produto, e a gente vai depois mesclando esses projetos, tá? Então o Git e o GitHub, eles são extremamente importantes a gente ter esse controle, né? Saber usar por causa disso, por causa do controle de versão e também o histórico do que foi feito, quem fez, né? Para a gente poder também reverter, se for o caso, e assim por diante. Além do GitHub, também temos o Bitbucket, GitLab, né, que são equivalentes. E tem outras ferramentas que não usam o Git como base, tipo o Tortoise, o Maven, né, que normalmente o pessoal usava com Java. Na época que eu trabalhava com Java, lá tinha o Tortoise e o Maven. Mas a ideia era a mesma coisa, tá? Versionamento de código. Beleza? O que mais, gente? Temos aqui o nosso projeto, né? O que mais que a gente precisa ver sobre Git e GitHub? Vamos fazer mais uma alteraçãozinha aqui para a gente fazer por aqui, ó. Por exemplo, eu vou... o que mais que a gente tem aqui? Fizemos aqui. O que mais que a gente pode mexer? Envia os arquivos, repositório, origin... Deixa eu ver se ficou aqui. Ó, mas ficou aquela barra, né? Como é que a gente faz para arrumar essa barra ali, hein? Será que se eu colocar um comando aqui diferente? Ó, porque ele tá assim, ó. Como é que eu faço esse escape aqui? Será que eu faço assim? Não. Como fazer escape, né? Como escapar no README.
Ó, como escapar no ponto .md. Markdown caracteres de escape. Escapar é não deixar ele... Ó, então aqui, ó, barra, barra, tá? Quando eu quero barra, eu coloco 2 barras. Então, ele tem vários aqui que ele vai fazer, ó. É barra mesmo, ó, só que ele não... Para aquele ali, ele não pegou, ó. Deixa eu fazer, talvez trocar aqui, link do repositório. Fazer assim, será que assim vai? Tirei aqui, ó, também, talvez seja isso aqui, né? Esse encostado aqui, né? Talvez, então, ó, a gente poderia fazer aqui, não, só afastar aqui. Ó, ele ficou com aquele 1 lá, porque ele modificou de novo. Beleza, então eu não quero fazer por aqui. Quero fazer pela terceira via, que é a mais fácil ainda, porque ele já colocou dentro da caixa para nós. Então, clica aqui, ele vai dizer assim, olha, teve mudanças e o arquivo que teve mudança. Olha que fácil, né? Teve mudanças aqui. Eu posso descartar essas mudanças, ou seja, desfazer tudo, ou enviar para lá. Então, eu posso fazer o commit, daí eu vou mandar aqui, ó, ajustes no... eu escrevi errado lá. Ajustes no readme.md. Sei lá, só readme. Já está assim? Não tem problema, ele vai atualizar o horário. E eu vou fazer o commit, e eu também posso fazer o commit e o push já. Nós vamos fazer assim, ó, o commit, ele vai perguntar, tem certeza? Sim. Pronto, ele fez o commit, tá ali, ó, tá com o commit feito. Só que falta o envio. Então ele vai dizer, quer sincronizar as mudanças? Ou seja, fazer o push, ali, ó, push, um commit, tem certeza? Sim. Ele vai sincronizar e vai mandar para lá. Pronto, tá lá também. E agora? Deixa eu ver, ó, há 8 minutos atrás, quando eu atualizar, ó, ajustes no README, agora. E daí ficou, ó, link do repositório. Então, basicamente é isso, gente. Não tem muito mistério. É aquilo que eu falei. Depois que a gente começa a mexer, isso se torna como andar, né? Como andar de carro e fazer essas coisas assim que a gente acostuma e faz sem pensar mais. Certo? Mais alguma dúvida sobre Git, GitHub? A gente vai fazer coisas mais avançadas como merge e outros, né, branches, coisas assim, ao longo das aulas também, quando a gente for fazendo outros projetos, a gente faz. Mas se quiser, a gente já pode olhar agora. Se não, vamos para o próximo tópico, né, que é Tech Semantics, CSS, querem dar uma olhada em Figma, vocês decidem agora. Então eu vou colocar aqui uma enquete, não, só uma pergunta. Próximo tópico. Até para não parar também muito, né, num assunto só. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, 4, 5, 6, 7. E aí? Tem 7 assistindo, mas não tem ninguém me respondendo. CSS exigiria muito tempo, Figma é uma boa. Pode ser Figma? Tá. Então vamos lá. Próximo assunto, então, Figma. O Figma é uma ferramenta online para a gente prototipar. Então, o Figma, vou colocar aqui.
usado para criar, a gente pode dizer que são protótipos funcionais. É basicamente isso, protótipos. Acho que é isso, né? Funcionais, porque eles têm funcionalidades. Então eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então assim, ó, ver o Figma uma vez, não tenho desenvoltura. Então a gente vai pegar aqui e vamos fazer o seguinte. Eu gosto muito desse site aqui, acho que eu já falei para vocês, né? O Pinterest, que ele nos traz um monte de ideias legais. Assim, todo mundo compartilha lá suas ideias. Então tem umas aqui que são bem legais. E até, deixa eu ver, esses dias até eu estava vendo umas mesmo aqui. Talvez eu até tenha uma lista aqui de algumas. Deixa eu ver. Bom, a gente entra aqui e olha junto. Ó, o que eu quero fazer? Quero explorar, vou fazer o login porque é melhor, senão ele chega num limite, ele fica pedindo para logar. Ó, aqui, por exemplo, ó, uma landing page. Eu quero criar essa landing page aqui. Vamos reproduzir ela? Olha só que legal. Mas é muito complexa, né? Será? Vamos ver aqui. Vamos abrir essa imagem aqui e vamos tentar reproduzir ela. Será que é muito difícil? Lá no Figma, a gente vai tentar fazer ela aqui. Então, primeira coisa, esse headline, que é a chamada, né? A parte principal lá, que vai dizer assim: olha, isso aqui é o meu produto. Depois, o foco visual, uma imagem. Depois, um botão de ação. Depois, os benefícios. Você ganha isso, ganha aquilo, ganha aquele outro. Depois, prova social, ou seja, os comentários, né? Pode ver que tem comentáriozinhos lá e tudo. Depois, storytelling, falando um pouco sobre o produto. Daí depois, olha que legal isso aqui, ó. É um tutorial, é um infográfico de como criar uma landing page. Beleza. Eu preciso criar uma assim para mostrar para o meu cliente, porque ele me pediu um sistema que ele quer um cadastro, login, editar e só que ele não sabe como fazer, não sabe por onde começar. Então, primeira coisa, a gente vai conversar com o cliente e ver essa necessidade dele. A gente vai fazer um chamado de levantamento de requisitos. Tá? Então, a gente pode fazer de uma maneira mais simplificada, só uma primeira conversa, né? Pede permissão para gravar a conversa, para depois, né, ter ali, conversar com os outros colegas. Ou então ficar trocando e-mails, trocando WhatsApp, né? Assim por diante. Tutorial de como vender infoproduto online. Basicamente isso, né? Então a gente pegou essa ideia aqui, ele disse assim, pô, eu tô querendo vender aqui o meu produto online. Não, vamos dizer que seja um produto que seja, sei lá, para emagrecer, né? Que está em alta agora, todo mundo pegando essa queratina, essas coisas assim, né? Então vamos dizer que seja um produto online lá que ele está querendo vender, para fazer uma propaganda no produto que ele está talvez importando nos Estados Unidos e é muito bom, né? Isso, aquilo, benefício. Daí ele quer fazer essa propaganda para vender aqui no Brasil. Daí, bom, que ferramenta a gente vai usar? A gente pode usar papel, caneta, né? Papel de pão, mas tem uma ferramenta chamada Figma, que é extremamente usada no nosso meio, na programação, né? no desenvolvimento, na parte do marketing e assim por diante. Ó, eu posso criar, aqui na tela principal, eu posso criar uma conta ou fazer login com uma conta que eu já tenho. Ou, se eu não tiver, ele cria na hora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em continuar, vou fazer o login aqui com uma conta, vou fazer com essa mesma conta do GitHub. E daí, talvez já tenha algumas coisas aqui, né? De alguns projetos, algumas coisas que eu vi, enfim, ó. Tem alguns produtos aqui que estavam de outras aulas, enfim, né? Bom, mas vamos começar do zero para a gente ver como é que funciona essa brincadeira toda. Como que faz? A gente vem aqui, tem que criar, ó, nos projetos, deixa eu ver, ó, eu vou criar um novo projeto. Então, vem aqui, a gente tem minha tela principal, onde é que está? Que é esse nome aqui, né? Eu vou, por exemplo, pegar aqui e
um novo projeto, mais um project. Só que, pelo jeito eu já estou com o meu time pronto, então eu não consigo criar mais um projeto separado, porque eu já tenho alguns lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu já tenho um time aqui, então eu vou só criar mais um projeto, né, dentro desse time. Porque quando a gente fala que projeto, é uma estrutura toda. E como é o básico, é o grátis, ele só dá um. Daí a gente tem que pagar ali, quanto que é mesmo? O professional, de 3 a 16 dólares por mês. Dá uns 80 reais, mais ou menos, né? Eu acho que 16 deve dar uns 80 reais. Mas enfim, melhor não pagar agora, né? A gente tem opções grátis. Então eu vou pegar essa estrutura aqui do meu team, né? Do meu time, que eu já desenvolvi, ó, que ele criou. E clicar aqui no mais. Se a tela de vocês estiver um pouquinho diferente, só tentem achar ali um novo projeto, né? Se for o primeiro. Mas o que importa é cair nessa tela aqui principal. Todo mundo conseguiu chegar aí? Me digam. Bom, qualquer coisa, vocês voltam um pouquinho o vídeo aí, tá? Então, ó, aqui, agora vamos dar uma passeada rapidinho por essa tela. Então, tem aqui, ó, o título, tá sem título ainda, então eu posso fazer aqui landing page, tá? Vai ser a minha landing page para o meu usuário lá, para o meu cliente. Ó, eu só tenho 2 páginas grátis aqui sobrando, porque eu já estou usando, né, algumas. Então, ó, eu tenho aqui pages, né, uma, e essa pages aqui é como se fosse assim, eu tenho a minha página que vai ter, por exemplo, o modelo web, eu quero botar o modelo mobile e um outro tipo de formato lá. Então, são páginas diferentes, elas não são as páginas do site, né? Que a gente pode botar uma do lado da outra. São páginas de conteúdo mesmo. Por exemplo, eu quero tudo no formato mobile, daí eu coloco numa página, escrevo lá, mobile. Tudo no formato web, daí eu coloco ali, entendeu? Então, essa page 1 aqui, e ele vai ter camadas, são as camadas que a gente vai colocando lá visual. Então, por enquanto, aqui ok. E aqui desse lado, a gente pode ver algumas configurações depois, tá? Primeiro, vou fazer o seguinte, eu vou começar do zero, tá? A gente tem uns templates também, tem como fazer com algumas coisas prontas, mas para quem está começando, acho que é melhor pegar ele do zero mesmo. Entender como é que funciona, pegar aqui uma imagem, colocar dentro, né, e fazer toda a estrutura. Então vamos lá. Aqui embaixo, ó, é a nossa estrutura principal. É o que a gente vai usar o tempo todo, as nossas ferramentas, que é ferramenta de seleção, para mover, para selecionar e mover, hand, que é a mão, ou segura a barra de espaço também, ou o scroll do mouse também ele faz. Scale também, né, para aumentar. Depois temos aqui frame, esse aqui é extremamente importante, a gente vai usar direto, é como se fosse criar divisórios para o nosso código, para criar cada uma das partes, a seção, o rodapé, footer e coisa assim, né, a header. Temos também a seção mesmo e fatiador. Esse fatiador aqui acho que eu nunca usei. E depois aqui temos figuras geométricas, então temos o retângulo, uma linha, flecha, o círculo e assim por diante, tá? Essa caneta aqui é mais como se fosse desenho um pouco mais livre, que ele tem aqueles Bezier curves que clica assim, daí ele fica com os pontinhos, a gente vai lá, ajusta, né? Não é o caso para o nosso uso agora. Texto aqui para escrever, então a gente clica aqui, escreve alguma coisa, e aqui comentário. Então, digamos assim, a gente está fazendo em equipe. Numa parte específica lá, eu clico ali e clico comentário e coloco esse balãozinho aqui, ó. Daí eu faço assim, ó, mudar as cores. Pronto, daí eu vou dizer para a pessoa, eu quero que aqui mude as cores, ó. Deixei um comentário lá. Beleza? Ó, quando a pessoa passar em cima, tem lá. E também, olha que legal, ele fica aqui, ó. Fica
quando está selecionado, ó, quando não está selecionado, não, mas quando está selecionado o comments, ele fica ali, ó, todos os comentários por ordem do que eles forem feitos, né? Então a gente clica aqui, ó, já vai para lá para o comentário, ok? Então eu não quero mais ele, eu quero apagá-lo. Ok? Então a gente vai começar com essa estrutura aqui, ó, um frame, que é como se fosse, ó, aqui daí ele tem os templates que eu tinha falado, ó. Quero fazer já para o iPhone 16 Pro Max, ó. Ó, daí ele coloca já a estrutura do tamanho do iPhone. Mas eu não quero fazer para iPhone, eu quero fazer para web. Então, clico aqui e vou fazer. Mas tem também para web? Tem, ó. Desktop, MacBook, ó, desktop. Vamos ver para desktop qual é. 1440 por 1024. Oh, uma tela bem grande, né? 1440 é uma tela já bem grande, de um Note de 15 polegadas por aí, né? A partir dele. Beleza. Se esse tamanho aqui tiver bom, ok. Daí, então, como é que eu vou chamar isso aqui? Eu posso chamar ele da minha página, por exemplo, página home, né? Então, eu poderia chamar ele de body, por exemplo, o corpo da minha página. Então, posso chamar do nome que eu quiser, ó. Clique, ou então clique com direito e tem várias opções aqui. Uma delas é rename, né? Renomear. Então, vou chamar ele de main. Não, não é main, né? É body que a gente falou, né? É o corpo da página. Pronto. O corpo da página está em branco e agora eu quero colocar algumas coisas. Por exemplo, quero começar a criar essa estrutura aqui na minha página. Como que eu faço? Eu posso pegar outros frames aqui e colocar dentro, ó, clico no body para selecionar e coloco um outro frame. Esse primeiro aqui pode ser a minha barra de navegação, a minha navbar. Posso ver aqui, ó, tem várias características também. Como ela está dentro do body, se eu clicar aqui, ó, eu coloco ela para o lado, para o outro lado, não está dando para ver, né? Por quê? Porque a gente tem que mexer aqui, ó, mais embaixo um pouco, o fill, o preenchimento. Então eu vou colocar ela com uma cor aqui de preenchimento, sei lá, um azulzinho assim, a gente só ver onde ela está mais ou menos. Ok, agora sim, agora lá em cima, ó, dá para ver para onde ela se movimenta, né? Para cima, no meio da página e assim por diante. Então é muito simples, muito fácil de usar. Aparece aqui também em que posição ele está, no eixo X, eixo Y. Também aqui rotação, ó, se eu quiser girar o componente. E também temos outras coisas aqui, o fluxo, né? Porque ele fica tipo fluido e tal. E aqui o tamanho dele, ele está com 1082, mas ele tem 1440, né? Ou então a gente pega aqui e tuc, ó, pode ver que fica um vermelhinho lá, ó, quando a gente encosta, para dizer que ele se selou, né? Ficou lá colado onde a gente queria. Bom, se ele está dentro do body, e eu vou chamar ele de neve, por exemplo, minha barra de navegação, eu posso jogá-lo lá para o topo. Então eu clico aqui, ó, alinhar ao topo. Pronto, foi. Dentro dessa neve, eu posso criar outras coisas, por exemplo, a logo, o botão de login e assim por diante. Então, venho aqui e crio, por exemplo, a logo. Pego um elipse e desenho uma logo aqui. Ó. Se eu segurar o Shift, ele fica perfeitinho, senão ele fica deformado. Né? Segurando o Ctrl, eu faço um zoom aqui. E onde que eu quero colocar isso? Ó, apareceu uma linha, porque está bem centralizado no meio. Mas se eu quiser também, ó, eu venho aqui e centralizo ele no meio. Coloco ele bem para cá. Não, mas eu não quero muito para cá. Eu quero um pouco mais assim, ó. Aqui. Beleza? Vou botar uma cor para esse aqui. Ele está com esse cinza. Vou botar um vermelho aqui para dar um contraste. Esse aqui vai ser a logo da minha página. Tudo bem que aqui não tem, né? Mas eu só estou mostrando como fazer, assim como é simples, tá? E aqui do outro lado eu vou colocar um botão. Como que a gente faz o botão? Pode ser com um frame também. Ah, mas como é que é o nome da elipse aqui, ó? Eu não coloquei o nome, né? Eu posso vir aqui e dizer que é logo. Tem como botar uma imagem aqui? Tem sim. A gente pode vir aqui no Pixabay, por exemplo, um site que eu acho bem legal para a gente pegar imagens.
Ó, vamos pegar... Não, esse aqui não, né? Porque esse aqui pode ter uma conotação meio ruim para você, né? O nome desse bichinho aqui. Vou pegar aqui um gatênio. Lá no sul não tem nada disso, mas aquele papagaiozinho ali que é um pouco menor, né? Para vocês aqui tem uma conotação meio diferente, então é melhor não usar, né? Então, ó, um gatinho bem bonitinho. Eu vou copiar a imagem, copiei, venho aqui, clico na logo e Ctrl V. Ó, permitir, sim, olha lá. Pronto, ó. Olha que simples. Olha como é fácil de prototipar, né? Então, acaba ficando bem interessante, bem rápido, aí já consigo fazer um protótipo. Posso pegar essa logo aqui e, ó, se eu fizer assim, ele vai deformar, né? Se eu segurar o Shift, não, ó, ele vai ficar certinho. Então, vou colocar talvez um pouco mais para cima, colocar um pouco menor aqui. Ah, olha só, ele está acompanhando lá. Por quê? Porque dentro aqui, ó, ele tem o seu alinhamento, o fluxo, né? Então esse aqui, ó, está com um fluxo seguindo aquele outro lá. Então a gente tem algumas partes aqui de controle de fluxo também, ó. Esse daqui, ó, fluxo é vertical, aqui é forma livre. Então vamos dizer que seja aqui. Vamos ver o que ele fez. Não, esse aqui não. Forma livre. Não gostei. Ctrl Z, Ctrl Z. Onde está esse fluxo aqui? Pera lá. Aqui também é para selar. Deixa eu ver. Grid e layout. Não lembro agora. Não lembro onde é que é as posições aqui. Se vocês souberem aí agora, podem até me dizer. Eu me lembro de que é. Tem o auto layout, essas coisas aqui eu não cheguei a mexer muito, porque como eu não faço muito parte visual, mas o basicão assim já quebra um galho, né? Então, mas tem como fazer assim, ele tem como ajustar layouts e várias coisas. Para nós aqui agora não quer dizer muito. Então, vou fazer isso aqui, vou pegar aqui a logo só e colocar um pouco para cá, centralizou, tá feito. Lá do outro lado, quero colocar um botão, por exemplo. Então, dentro da neve, clico aqui e faço um botão. Esse botão aqui, a gente também vai colocar uma cor nele, por exemplo, um laranjinha. A gente pode arredondar as bordas, ó, corner radius, uns 8 aqui, e colocar até uma sombra, ó, dá para colocar aqui, ó, effects, drop shadow, ele já até coloca lá, ele já tem uma pré-pronta. É isso mesmo que eu queria. Quero colocar nisso aqui também. Vem aqui, effects, onde é que tá? E drop shadow, né? Ó, colocou ali também naquela barrinha. Ah, se ficar muito assim, daí a gente tira algum deles, mas é só para vocês terem uma ideia. Esse botão aqui, gostei do jeito, agora eu vou chamar esse aqui, vou botar para cá, né, para ordem, vou chamar de, sei lá, de button, que é do botão lá. E agora, dentro do botão, eu vou escrever um texto. Vou escrever, por exemplo, login. Poxa, mas não gostei desse texto aqui, ó. Daí, se eu continuar apertando, né, vai continuar escrevendo, mas eu posso apertar a tecla ESC, daí ele para de escrever e fica ainda selecionado, ó. Tá com ele aqui na seleção. Eu venho aqui embaixo um pouco e troco a fonte, ó. O padrão ela vem essa fonte Inter. Mas eu quero pegar uma outra fonte aqui, por exemplo, deixa eu ver se tem uma fonte que eu gosto também, Montserrat. Ó, tá aqui, ó. Acho ela mais larga. Também tem o Regular, que é a comum, Semi-Bold, que é em negrito, né, ó, mais interessante aqui. Também posso colocar o afastamento entre as linhas. E posso colocar aqui fonte 16. Vamos ver como ele tá. O texto está dentro do botão. Então, ó, no centro e no centro. Poxa, acho que já tá bom. E preenchimento, quero branco. Mas daí esse botão que talvez tenha que ser um pouquinho mais escuro. Ou não, né? Entenderam a ideia? Tá lá. Ah, ele está muito grande. Clica aqui. Vamos diminuir um pouco o tamanho dele. E vamos colocar também ele lá para o canto. Se o botão está dentro da neve, então, se eu colocar para o canto e
no meio, já se ajusta. Depois eu só venho aqui e dou uns afastamentos aqui, né? E do outro lado também, eu coloquei 4 vezes lá, como se fosse um padding. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 também, com o shift segurado, aí ele vai um pouco mais. Ele não precisa salvar, porque ele salva sozinho, ele vai já fazendo isso. A gente poderia colocar barra de pesquisa e várias coisas aqui, tá? Mas seguindo o nosso carinha lá. Olha como é simples. Eu quero pegar esse... isso aqui, digamos que eu vou colocar na header, que é no cabeçalho, né? Eu já tenho a neve, e agora eu posso fechar a neve e dentro do body colocar mais mais um frame para colocar aquilo lá. Que tamanho vai ser? Depois a gente ajusta. Mas o que eu quero fazer é trazer ele até encostar aqui, ó. Ele consegue encostar aqui. Vamos ver. Ó, dá para ver que o pontinho vermelho fica lá. Também fica aqui e aqui. Daí ele se encaixa bem certinho. Que tamanho é? Acho que esse tamanho dá. Vamos colocar esses itens aqui dentro. Vou botar um pouco maior assim. Então, vou pegar o retângulo, vou clicar aqui. Ei, mas esse frame aqui, eu nem dei nome, né? Vamos lá, vamos voltar e dizer que é o header. Pronto. E esse retângulo aqui pode ser o título, né? A gente pode chamar do que a gente quiser. Título, um H1, por exemplo, né? H1 lá, título. Ficou parecido? Mais ou menos. Agora eu quero um outro desse aqui. Ah, eu esqueci de colocar uma cor aqui também. Só para a gente ficar... deixa eu ver. Só o header, ok. Vamos colocar o fill, né? O preenchimento. Colocar esse... mais ou menos... É porque esse fundo tá branco, né? Então, vamos colocar esse fundo aqui do body. Vamos colocar uma outra cor mais escura. Aqui, ó. Esse aqui. Não, é fill. E aí já fica também algumas cores aqui pré-selecionado, ó. Tá? Então esse aqui era branco, né? O header. Vamos voltar ele para branco. Agora dá para ver o contraste. Esse aqui, que está dentro, H1. Está centralizado? Não sei. Clicamos aqui, centralizamos. Está muito grande? Diminui um pouco. Ctrl C, Ctrl V. Pegou o próximo. Diminui um pouco aqui. E aqui eu posso trocar. Normalmente ele faz isso, ó. Ele engana quando a gente está fazendo, ó, ele coloca embaixo. Por quê? Porque todos os itens que a gente dá um Ctrl C, Ctrl V, ao invés de copiar para baixo, ele copia para cima. Então, ó, a gente tem que pegar o de baixo e mexer, senão ele leva o item de cima para baixo. Entenderam a ideia? Esse aqui eu vou trocar para H2, por exemplo. Tem problema? Não tem problema. Tá fora de ordem, mas pensa só, a gente está fazendo como se fosse a ideia do fluxo normal do HTML. Então, ó, tem o body, header, título, e vou colocando na ordem. Se a gente colocar aqui já desse formato, quando a gente levar para o HTML, a pessoa que for desenvolver já vai ver que isso aqui está naquela ordem certa. Então facilita bastante, né? Por isso que a gente está fazendo nesse formato como se fosse div. Mais um item aqui, vamos pegar essa imagem, vamos pegar mais um aqui, vamos colocar ele quadradinho, shift, quadradinho aqui, para imitar essa imagem, não é bem quadrado, né, um pouco menos aqui, e tem um outro botão embaixo ali também. Será que eu poderia fazer uma cópia desse botão aqui? Temos já um botão, temos, ó, um button, Ctrl C, vou clicar aqui dentro do header, Ctrl V, olha lá, copiei para cá. E agora, ele faz parte desse aqui, ó, até colocou ali a distância, né? Ó, a distância média dos itens de cima, ó, 23 ali, ó. Ficou bem facilzinho, né? Então eu vou só puxar ele para baixo para ficar na ordem. Eu tenho esse retângulo também, vou puxar para cá, vou chamar de IMG e posso colocar uma imagem aqui também, posso ir um pouco para cima. Entenderam a ideia? Daí aqui esse botão, como não tem nada lá no nosso
Ó, lá na imagem não tem, eu vou deixar só o botão do jeito que está aqui. Então, eu vou clicar e vou aumentar, aumentar um pouquinho para o lado e centralizar ele de novo. Ei, essa imagem não está centralizada? Não. Ó, ou eu venho aqui e centralizo manualmente, ou então eu centralizo assim. Porque como ele está dentro de um elemento, né? O Cícero entrou agora, não tive como entrar. Pode buscar do começo já, Cícero, porque como a live fica gravada, tu pode voltar ali e ir assistindo já. Pode aumentar um pouco a velocidade, daqui a pouco tu nos alcança, hein? A gente tá 1h30 já. Meu Deus do céu, passa muito rápido. Tá, vou tentar agilizar aqui, gente. Mas olha só, olha como foi rápido para fazer isso aqui, né? E agora eu quero fazer a segunda parte ali. Esse aqui é o body, né? Aumentar o body, vamos ver se não vai deformar nada. Não. Vamos fechar aqui o header, o nav também. Vamos botar o nav para cima, só por causa daquela questão de hierarquia, né? Só para ficar assim organizado. Qual é o próximo item aqui? Os benefícios. Não vou fazer todos, tá? Só mais esse aqui para a gente ter uma ideia. Então, isso aqui seria dentro do quê? Já dentro de uma session, né? Então, a gente poderia criar uma nova aqui, ó, dentro do body, criar uma nova, um novo bloco que a gente pode trazer aqui para baixo e chamar de main, de um bloco principal. E esse main aqui pode ser aqui, né, do tamanho certinho. Já poderia colocar ele um pouco menor também, para fazer como se fosse já um pairing, e assim por diante, né? Se ele quisesse fazer um pairing. Que cor vai ser isso aqui? Vamos pegar uma outra cor. Fill. O que é stroke? Fill, a gente pode tirar aqui, ó. Stroke é uma linha. É como se fosse uma border. Então, ó, quando eu seleciono o item, venho aqui em stroke, eu posso mudar aqui, ó. Faço uma borda para ver onde está aquele elemento. Mas eu não quero stroke, então clico aqui no menos. Posso também só deixar ele invisível. E isso é muito legal, né? Porque a gente está fazendo as coisas, não quero mais a borda. Comento ela. Mas não quero. Tiro lá. Filo, qual é o preenchimento? Eu vou colocar, sei lá, um azulzinho, esse verdinho aqui. Tá. Pronto, esse aqui é o body. Agora dentro do main, quer dizer, eu vou colocar as sessions. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, tá? Vou colocar só uma, mas só para a gente ter uma ideia. Então, ficou um pouquinho menos assim, mais cinzento. Aí. Então, agora eu vou colocar uma nova dentro do main, uma nova session, novo bloco aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de session. Posso afastar um pouco daqui. 1, 2, ele não tem cor. Uma das coisas, ou a gente coloca um stroke, ou a gente coloca, aqui também tem a espessura, 2, 3, 4, né? Vou botar uns 2 aqui, para dizer que essa aqui é aquela session. Ou então, vem aqui nela, que vai ser a session o que mesmo? Section. Benefits, né? Benefícios. Então, seção benefícios. Então, essa session aqui, lembra que a gente lá no CSS já fez, né? As sessions a gente vai formatando, vai colocando valores lá. Então, eu vou colocar também um fill aqui, pode ser branco mesmo, ou um cinza bem clarinho. E vou botar esse branco mesmo. Cadê? Pegou, não? Pegou no de baixo. Eia. Aqui, agora sim. Aqui e aqui. Pronto. Ele está bem centralizado? Não sei. Vamos ver. Aqui é centralizado assim e aqui é na horizontal. Até que estava. Mas eu quero um pouco mais para baixo. Quero deixar ele colado ali. Ele dá aquele, tipo um imã, ele encosta, né? Encosta lá. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Como se fosse um pouco de padding ou margem, né? Dessa session aqui. E o que eu vou colocar? Esse
fazer como se fosse um cardzinho, né? Um bloco com as linhas embaixo. Como que eu faço isso? Agora, como é só uma coisa visual, posso até fazer com esses retângulos mesmo. Ó. Faço aqui o retângulo, posso botar uma cor, um tamanho específico, por exemplo, quero, sei lá, 156 por 156, 148, 148, tanto faz, né? Fiz ali, vou chamar de retângulo, o que pode ser? Card, né? Daí eu vou colocar aquelas mesmas barrinhas que eu tenho lá. Se eu quiser, pego de lá, ou então simplesmente venho aqui e crio uma nova. Ó, embaixo dela, ó, posso chamar ela de texto, descrição, alguma coisa assim. Texto, são quantos mesmo? São 3 bem fininhos. Então, venho aqui, diminuo a altura 27, vou botar aqui, por exemplo, 8, um pouquinho mais, uns 16, ó, 3 de 16, então, vou botar aqui no meio, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Se tiver na distância certa, tá quantos? Tá 7. 7 é meio estranho, vou botar mais um, vai ficar 8. Acho que 8 fica melhor, né? Porque é múltiplos de tal lá. Ó, ficou parecido com isso? Até que sim. Ah, não, é mais espaço aqui. Então, em vez de ser 8, vai ser 12. 1, 2, 3, 4. Ou então, eu posso também colocar lá e vir assim, né? Quer ver? Eu quis dizer isso aqui. Pega esse texto aqui e olha como ele fica texto 1, né? Texto 2. Vou apagar aqui, pegar só o texto, clique, Ctrl C, Ctrl V. 1, 2, 3. E agora, clica nele, Ctrl C, Ctrl V, pega de baixo, 1, 2, 3. Agora dá mais ou menos a distância, pronto. Tô com esse card aqui pronto, né? Poxa, eu poderia ter colocado ele dentro de uma... não da seção, né? Dentro de um card mesmo. Dá tempo? Dá. Eu clico aqui, venho dentro da seção e faço isso aqui, ó. Olha lá. E ele envelopou todos os cards. Eu vou dizer então, ó, card. E aqui, então, em vez de card, é, por exemplo, a IMG desse card. E daí agora, quando eu pegar esse card aqui e mexer ele, ó, eu movimento tudo junto já. Ficou meio grande aqui esse tamanho, né? Posso ajustar, ó. Tá, ficou 10 ali. Enfim, né? Tá bom assim. E agora, esse card aqui, eu vou ajustar aqui na altura. Então, coloco aqui bem centralizado, coloco bem centralizado. E agora eu vou criar mais 2. E daí sim tem o esquema da distribuição aqui, ó. Distribuir o layout como se fosse o grid, o flexbox e tal. Então, se eu tenho um card aqui, eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V, criar esse segundo card, né? Por exemplo, trazer ele para cá, ó. Quanto? Mais ou menos aqui. E agora, vamos ver, mais ou menos distribuído assim, né? Um pouquinho menos, talvez. E agora eu pego aqui, Ctrl C, Ctrl V, e faço a mesma coisa. Puxo ele para cá, e olha só, quando chegar ali, ó, ele já mostra 105, tá bom? Tá bom. E já distribuiu também, né? Bem certinho no meu... os 3 cards. Mas daí agora eu fico pensando, e se eu quisesse agrupar esses 3 cards para levar para outro lugar, para movimentar mais para cá, para direita e esquerda? Seleciono os 3, ó, clico com o Ctrl segurado e Ctrl G, ou clico com direito e agrupar, ó, Group Selection, ó, Ctrl G. Daí agora ele ficou com grupo 1, que eu poderia dizer que é card list, por exemplo, card list, que é a lista de cards. E daí agora eu tenho o conjunto dos 3 cards lá para mexer. E ele está dentro daqui. Entenderam a ideia? Ó, tá, e tá bem centralizado. Agora eu posso chegar nesse de cima, que é main, e tirar o stroke. Pronto. Viram lá, gente? Quanto tempo a gente levou para fazer isso aqui, né? O body é mais escuro, né? Aqui pelo
por esse desenho, o body é mais escuro. Então vamos pegar esse body aqui. Esse aqui eu vou tirar o fill e o body mesmo eu vou colocar uma outra cor aqui, ó. Vou botar... Pronto. Ó, lá no desenho ele tem uma bordinha, a gente pode pegar também. Qual é? Essa seção aqui. Vem na bordinha, cadê? Corner aqui, sei lá, 12, mais um pouco. Ó, ele... Não, isso aqui é girar. Então a gente precisaria vir aqui, ó, e puxando assim, ó. Mais. Ou então a gente clica aqui e coloca individualmente também. Eu só quero, ó, aqui eu não quero. Por exemplo, nesse lado aqui de cima eu não quero. Vou botar 0. Ó, eu só tenho na parte de baixo. Então eu poderia fazer isso também. Esse desenho aqui poderia ter arredondado aqui e aqui nas pontas não. Entenderam a ideia? Então, ó, ou a gente pega aqui para todos, por exemplo, sei lá, 24 de corner para todos. Opa, peguei no item errado aqui, que é 0. A gente sempre tem que cuidar onde a gente está mexendo, né? 24, ó, ficou com bastante corner lá. Certo, gente? Então, o Figma basicamente é isso aí. Só tem uma coisa legal também, que essa página aqui, né, eu chamei de body, eu poderia chamar de, ao invés de body, poderia chamar, por exemplo, de home, e eu quero fazer agora uma cópia dela. Então, eu vou fazer aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, ó, tenho agora um clone da home. Ó, sempre ele vai para baixo, né? A segunda fica... Isso é uma coisa que me incomoda. Em vez de ele copiar e botar para baixo, ele copia e bota para cima. Aí sempre tem que ficar fazendo, pegando aqui e mudando a ordem. Ó. Opa. Deixa eu ver aqui. Vou puxar um pouco mais para cá. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou tirar esse... Aqui eu vou chamar de sobre, por exemplo. Que é a página sobre. E dentro da página sobre não vai ter essa seção aqui. Vai ter só um texto aqui, um lorem, por exemplo. Então eu venho aqui e escrevo um lorenzão aqui. Será que a gente tem como fazer um lorem aqui? Lorem. Não tem, mas tem plugins provavelmente que a gente consiga fazer. Será que aqui eu consigo fazer? Lorem. Também não. Por que não? Porque aqui eu teria que ter um arquivo... por exemplo, um index, né? .html. Eu só vou fazer aqui bem rapidinho para ter um lorem aqui. Lorem de 500, vamos dizer. Um lorem bem grande. Então, vou copiar esse texto aqui, Ctrl+X. Vou voltar aqui no Figma, onde, no lugar desse lorem aqui, e vou colar. Lorem grandão lá. Só que ele ficou muito grande, né? Como é que eu faço para ajustar? Bom, eu posso pegar esse texto aqui e fazer o seguinte, ó. Antes mesmo de fazer ele, a gente pode fazer, clica aqui e faz uma área de texto, ó. Eu só quero que vá até aqui. E agora sim eu colo. Entenderam a ideia? Porque se a gente deixar solto, ele vai ficar uma linha gigante, né? Então eu vou pegar aqui esse, por exemplo, sobre nós. Daí eu vou pegar aqui e ASCII, vou diminuir um pouco aqui assim, deixar mais centralizado, baixar um pouco e colocar um outro texto aqui em cima, dizendo... segurando o Shift ele corre de lado, assim. Segurando o Ctrl, aí o Shift ele corre de lado aqui. Então eu vou botar sobre a empresa. Daí, agora, eu posso aumentar também essa fonte. Clico aqui, o ASCII, venho aqui, Montserrat, e vou aumentar para uma fonte 32, como se fosse um H1, né? E ajusto ali, ó, uma certa altura, tá bonitinho, gostei. Pronto. Esse texto aqui, será que eu tenho como ajustar ele para ficar
justificado, porque ele está na esquerda, ó, depois da tipografia, alinhamento, no centro, à direita, não tem justificado. Tem, ó, aqui, ó, nesses pontinhos aqui, daí eu tenho mais opções, ó, daí eu tenho o justificado, que é aquele que fica bem bonitinho lá, ó, nos lados, né? Então, ó, tá. E o que quer dizer isso aí? Por exemplo, eu quero clicar em login e eu quero vir para cá. Então, eu posso fazer isso, porque como a gente falou, o Figma é para prototipar. Então, ele também tem como fazer a simulação da página, clicando e indo para os lugares. Ó, então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o botão login. Quando eu clicar, eu venho para essa página aqui. E aqui embaixo, e quando eu clicar nesse, eu volto para aquela lá, por exemplo, tá? Só para a gente ter assim um... Ou quando clicar nesse, volta para cá. Então, vamos lá. Eu vou clicar nesse botão aqui, ó, Prototype. Esse Prototype, deixa eu ver. Não quero conectar. Deixa eu ver. No device. Acho que é isso aqui, gente. Eu vou clicar no botão que eu quero. Então, onde é que está esse botão aqui? Na página Home, dentro do Nav, Button. Ó, selecionei o button. E agora, opa, perdi. Selecionei o button. Agora eu venho aqui, ó, com ele selecionado, eu vou dizer aqui, ó, interações, né? Clico com aqui. Ao clicar, mas também posso ser ao drag, né? Arrastar, enquanto estiver passando sobre, quando estiver pressionado e assim por diante, ó. Então, on click, eu quero fazer uma ação. Eu quero navegar para, clico aqui e ele vai me perguntar, para onde? Para destination, página sobre. Ó, ele já reconheceu página sobre. E é instantâneo? Não, eu quero que dissolva. Fica um pouquinho mais suave. Ó. Vai fazer isso aqui, ó. Esse movimento que ele vai fazer, ó. Bem suave. 300 milissegundos é um 0.3 S que a gente costuma usar lá no... Né? Para a página ficar mais ou menos lá. Se botar mais, 1 segundo, ele vai levar 1 segundo para dissolver para a próxima, né? E o estado, isso aqui a gente não precisa mexer. Bom, já está funcionando. Então, agora, e eu quero clicar nesse outro botão aqui para voltar. Então, agora no sobre, eu vou no main, não, no header, no outro botão, tá aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar uma nova interação, adicionar uma interação. Ao clicar, a ação vai ser de navegar para a página Home e vai voltar para ela. Instantaneamente? Não. No dissolve também, pronto. E agora, como é que eu faço para testar? Então, eu, por exemplo, tá com o Home aqui clicado, selecionado, eu venho aqui nesse botão de Play, ó, que é a apresentação. Olha só, ela fica já do tamanho da tela. A gente pode ver mais ou menos como ela fica, ó. Lá o gatinho, tudo. Isso aqui é o comando do... Ó, botão, ficou muito em cima o botão, ó. Ó, ficou muito para cima o botão. Isso aqui tá chato, tá aparecendo. Tá chato esse... Open... Não. Ele... Deixa eu botar isso aqui mais para baixo. Ou a gente vai clicar assim, ó. Vendo que ele fez a mãozinha ali, ó. É que se ir um pouco para cima ele quer trazer aquele menu, né? Essa parte chatinha. Então, cliquei. Ó, sobre a empresa. Tá lá, ó. Foi. E agora... Tá, a gente poderia ter mexido aqui também, né? E agora, ó. Aqui. Também tem a mãozinha, ó. Clicou. Voltou pro Home. Beleza?
Então é isso aí. Então a gente consegue fazer a navegação. Então a gente consegue criar um menu inteiro, botando para os lugares, né? Então começa a criar páginas e páginas e páginas e páginas, e daí começa a ficar bem interessante, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui um outro que eu tenho, só para a gente finalizar aqui. Vamos voltar para os meus arquivos. Deixa eu ver. Onde é que é mesmo? Acho que aqui é todos os projetos. Onde é que é mesmo, gente? Os recentes, acho que aqui é os recentes, ó. Por exemplo, aqui, páginas, páginas, páginas. Deixa eu ver. Vamos pegar esse projeto. Vamos pegar esse projeto aqui, ó. Só para a gente dar uma olhada. Ó, dar uma olhada aqui nesse projeto. Só para vocês terem uma ideia. De quantas páginas pode ter, ó. Uma página vai levando para outra, ó. Então, ó, tem alguma coisa de protótipo aqui, vamos ver. Dashboard, vamos ver, clicou aqui. Vamos ver se tem aqui alguma coisa pronta. Ó. Clicou em entrar. Não levou para lá, mas achei que tivesse. Vamos ver se esse aqui tem. Talvez essa versão que está mais antiga. Deixa eu ver. Acho que é a versão mais nova aqui, ó. Aqui, então, vamos ver o protótipo. Ó, vamos clicar aqui em entrar. Ó, esse aqui foi. Então, ó, foi lá, ó. Esses aqui não estão funcionando. Acho que só alguns. Esses aqui estão. Não, ó, só o dashboard que não, porque já é ele, né? Então, só essa parte que fica chatinha ali em cima. Usuários, atualizar, tudo. Vamos ver. Escolas, clicou, ó, foi para escolas. Colaboradores, foi. Eventos, funções. Então, tá indo. Clicou em novo evento. Olha, cadastrar evento. Vai para a próxima. Que não tem mais, mas enfim, né? Vocês entenderam que a gente tem uma interação assim bem interessante, né? Vamos ver. Tá em funções. Novo. Tá a mesma coisa. Esse aqui não tá funcionando. Colaborador. Tá uma versão antiga bem feia, aqui, bem tosca. Mas enfim, né? Eventos, novos eventos. Não passa daqui porque essa versão aqui está mais antiga. Mas é isso. Eu acho que não tem uma versão mais nova que essa. Acho que essa aqui é a mais atual. Mas é isso aí, gente. Entenderam a ideia da coisa? Então o Figma serve para isso. A gente vai criar um protótipo como se fosse o site de verdade. E essa parte aqui que não tem texto, pode ser até sem cores, a gente chama de wireframe, que é um... Deixa eu ver se eu pego um outro aqui. Só um pouquinho. Bem rapidinho aqui para vocês verem. Não sei se está numa outra conta aqui. Se tiver, eu vou mostrar para vocês um outro também. Vou voltar aqui nos... Não estou logado. Tá. Não, eu não tenho agora aqui aberto. Mas era só para mostrar assim também uma outra possibilidade. Mas a ideia é basicamente essa mesmo, que eu estava mostrando ali. A gente cria então o protótipo, né? Esse aqui, ó, quando é só a estrutura assim, é chamado de wireframe. Ó, o wireframe, né? O wireframe é um aramado, é uma estrutura, como se fosse assim só o ferro da construção lá quando a gente está criando, né? Então a pessoa já tem uma ideia de como vai ficar. Nem precisaria ter texto aqui, não precisaria ter a foto do gatinho, poderia ter só o quê? Só, deixa eu ver aqui, ele não sai. Temos que voltar, landing page, open no editor. Ele só poderia tirar, né? Ó, pegar aqui home
Isso, Nav, isso aqui, ó, a logo. Posso tirar a imagem lá de dentro, ó. Puf, tirei a imagem, né? Ou simplesmente venho aqui, né? E coloco só um preenchimento, como a gente estava antes, ó. Fill, né? E aqui também. Venho aqui no botão, onde é que está o botão, dentro, e não mostra aqui. Poderia ser até, esse botão poderia ser até cinza também. Por quê? Porque a gente está só prototipando. Essa parte de cima aqui da logo, do nav aqui, tá com esse azulzinho, poderia ser uma cor um pouco mais escura. Por exemplo, um cinza mais escuro. Porque a ideia é só o protótipo, né? Como está mais ou menos nesse desenho aqui. E quando a gente faz esse protótipo, é muito fácil do cliente olhar e ter uma ideia de como vai ficar o projeto final. E essa que é a parte legal, a parte interessante do Figma. Então a gente consegue tanto fazer um projeto bem simples, quanto projetos bem mais elaborados, né? A gente voltar aqui de novo, voltar para os arquivos e buscar outros. Aqui ó, tem outros também que são ó, de outras pessoas aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, então aqui também uma apresentação, ó, tipo um PowerPoint da vida, né? E é isso aí. Então dá para fazer só o wireframe, mas dá para fazer uma coisa muito mais próximo do realista também, que é a ideia do Figma, prototipar e mostrar para o usuário como vai ficar no final. Um pouco de interação, mas normalmente não é muito. Pelo menos no primeiro momento, né? Certo, gente? Dúvidas aí? Ok, vamos fechar 2 horas, né? A gente não conseguiu abordar tudo, mas é bastante coisa, né? Um outro dia a gente faz mais alguma. Fica faltando aqui as tags semânticas, a gente pode ver na próxima semana, dar uma reforçada nessas tags semânticas aqui, CSS também, pode ser? Depois não, né? Depois vai ficar meio tarde, outro dia, né? Fazer uma outra live depois vai ficar muito tarde. Deu para relembrar muita coisa. Isso aí, essa é a ideia, né? Certo, gente? Então eu vou encerrar ela aqui. Eu espero que vocês já tenham. Só pra zoar, né? Espero que vocês tenham conseguido relembrar. É pouco tempo, né, pra gente rever tudo, mas a gente pode fazer isso mais vezes. Então, aí vocês vão tirando dúvidas, vão anotando lá, vão pegando pontos específicos pra gente ver, porque essa parte do CSS tem muita coisa legal, né? E a gente não conseguiu ver tudo, porque a gente teve que voltar, a gente teve que ver de novo, enfim, né? A gente pode também pegar para fazer um projetinho junto aqui pela live, né? Vocês podem ir dizendo, vamos fazendo junto aqui, vamos fazendo isso, vamos mudando, ou então eu pego um projeto do início ao fim, a gente vai fazendo aqui, a gente pode fazer em 2 etapas, a parte 1, a parte 2, também para não ficar tão cansativo, né? Então tá. Legal. Eu vou encerrar então aqui e podem continuar conversando aqui pelo WhatsApp, né? Mas aí eu vou só finalizar aqui a live então para deixar ela fechadinha para vocês, tá bom? Então obrigado pela participação de todos e até a próxima.